Olá, amigos. Então, iniciando os nossos slides do módulo de doenças cardiovasculares, né? Então, vamos ver, né, principalmente a prevenção e o acompanhamento dentro de uma ótica chamada ortomolecular, na qual nós procuramos ter uma abordagem mais favorável, né, a essa questão metabólica, né? Então, iniciando, por exemplo, pelas doenças obstrutivas, né? Então, o infarto do miocárdio através de obstrução das coronárias é possivelmente a maior mortalidade ou causa de sequelas ao ser humano. Então, esse processo tem sido muito estudado nas últimas décadas, né? Houve grandes avanços exatamente nesse aspecto curativo, né? De como corrigir já uma obstrução de 80% a 90%, então vieram as cirurgias de bypass, não é isso? Ponte de safena, tudo mais, chegando às angioplastias, né? Que resolvem situações menos graves de obstrução, com aquele balãozinho, né? Com o catéter, com aquele introdução daqueles balãozinhos que ampliam ali a luz do vaso, né? E também, por último, chegamos aos transplantes, né? Com o Dr. Christian Barnard, um grande médico da África do Sul, e que a gente sabe que é uma coisa bem complicada, né? Mas, enfim, todo esse avanço talvez tenha ofuscado um pouquinho essa parte preventiva nossa, né? Em que nós sabemos que temos sim problema com as dislipidemias, mas, volto a dizer, não é simplesmente a gente simplificar LDL, mau colesterol, HDL, bom colesterol. Não é tão simples assim. O LDL é muito importante. O LDL ele leva matéria-prima para sintetizar hormônios, para sintetizar o núcleo da vitamina D. Olha quanta coisa importante, né? Hormônios não só sexuais, como anti-inflamatórios, os corticoides, não é isso? Tudo isso depende do colesterol. Então, essa questão das dislipidemias, hoje nós sabemos que a grande questão realmente é o LDL oxidado ou modificado. Então, que isso vai gerar uma resposta inflamatória. Então, mas isso obviamente consta aqui em primeiro lugar, né, como etiologia, né, dessa obstrução que leva ao infarto. Hipertensão só vai piorar, óbvio, dentro de todo esse sistema vascular, não é isso? Aí você tem uma pressão maior, você faz mais lesão de shared stress, microlesão endotelial, não é isso? Obesidade, péssimo para tudo, né, gente? E não poderia ser também péssimo para um coração, bombear sangue para esse corpo obeso, para manter uma pressão adequada fica muito difícil, e por aí nós temos também um acúmulo de gordura no tecido adiposo, essa reciclagem dessa gordura do ponto de vista plasmático também vai acrescentar problemas sérios de lipidemia, principalmente VLDL e triglicerídeos circulantes, levando a ácidos graxos livres. Então, o obeso realmente tem muito mais de tudo isso que eu falei. Ele tem mais triglicerídeo, ele tem mais ácido graxo livre, ele tem mais VLDL, ele tem mais doença coronariana. Tabagismo, não preciso nem falar, né? Só pela questão de ser o hábito de maior influência na gênese dos radicais livres, só por dizer isso, eu estou falando o quê? Tabagismo, estresse oxidativo. Não tem como. Não existe. Eu vou fumar pouco. Fumou, você é tabagista, você tem estresse oxidativo. Isso eu garanto a você. Vai estar compensado ou não. Se tiver com um bom médico, uma boa nutricionista, mesmo não parando de fumar, pode ter uma suplementação que amenize um pouco, mas não resolve. Tem que parar de fumar. Né? Ninguém vai ao médico, ao nutricionista, faz uma suplementação, eu fumo muito, não quero parar de fumar. O profissional vai dizer, meu amigo, tudo bem, a gente vai fazer um suporte para você, mas a questão é o seguinte, primeiro passo, parar de fumar. O sedentarismo, óbvio, não há o que se discutir mais. Se eu estou parado, eu circulo menos sangue. Ao circular menos sangue, eu tenho mais acúmulo, inclusive uma tendência de estase, uma tendência de piorar as condições, principalmente coagulatórias, né? Os erros na dieta, isso sim,
Isso é o nosso foco hoje. Desbalanço do ômega 3 com ômega 6, desbalanço do cálcio com magnésio, desbalanço do sódio com potássio. Só aí 3 questões que, se a gente melhora, gente, cai bastante todo esse processo. Então, isso aqui nós vamos trabalhar intensamente. E o estresse oxidativo também não deixa de ser um erro na dieta, né? Eu estou comendo muita gordura, eu estou comendo muita fritura, eu estou comendo pouco antioxidante. Não pense você que comendo carne, carne é um alimento completo, não tem antioxidante. Antioxidante está fruta, legume, verdura. Se eu não como isso, e também cereais, né, em menor escala. Se eu não como isso ou como pouco disso, não tem como sair da armadilha do estresse oxidativo. Então, a alimentação tem que ser realmente muito analisada nesse aspecto, né? Não sou contra a carne vermelha, nada disso. Eu acho que o excesso é realmente complicado. Mas, assim, com moderação e acompanhado de muito legume, muita verdura, muita fruta, a gente tem uma situação menos crítica, né? Então, essa doença, que com todas essas causas aqui, vai levar à disfunção endotelial, que é inflamatória. Então, aqui começa esse episódio que pode levar lá na frente à morte. Começa aqui, a partir de todos esses fenômenos aqui. Então, essa disfunção endotelial, inflamatória, infiltração celular, a íntima fica toda alterada, né, integrina, fica aquilo tudo bagunçado, tanto que áteros é uma palavra grega que quer dizer sopa, né, porque os primeiros médicos que viram aquilo ali, quando eles cutucavam aquela placa de ateroma, aquilo era uma sopa, né, que ali tinha ácido graxo, ali tinha restos de proteínas, tinha até uma área necrótica, né? Então, um grupo de artérias que é muito perigosa, assim, quando ela é obstruída, né, são as coronárias, porque elas fazem a retroalimentação do próprio coração. Então, esse processo de obstrução coronariana, ele é muito grave, né? Que a gente, aqui quando fala doença obstrutiva, obviamente nós temos o AVC, nós temos também, até já também alguma coisa em carótida, várias obstruções que hoje são estudadas também, de vasos, né? Mas essa aqui realmente ganha um espaço especial, né? E essa placa, que muitas vezes se rompe, né, exatamente pela pressão, né, hipertensão em cima de uma área obstruída, né, 70% de obstrução, 80% de obstrução. Então, aquilo ali é uma pressão violenta. Então, dependendo também da estrutura da placa, e aí nós vamos mostrar o nível de lipídios, a LDL, por exemplo, as partículas menores são as mais passíveis de formar uma sopa ali de fácil ruptura, e essa ruptura ela é completamente imprevisível o que vai acontecer, porque não só vai obstruir a coronária, como pode também levar para o cérebro, restos de coágulo, para outras áreas, né, do corpo, né? E isso aí vai gerar uma chamada reperfusão, que é uma tentativa desesperada do organismo de fazer uma circulação paralela, e aí ele tem que abrir um túnel novo, digamos assim, que seria uma nova passagem sanguínea, né? Qual é a melhor bomba, né, de dinamite que ele usa para isso? Enzimas metaloproteinases, que dissolvem tecido, né? Mesmas enzimas que o corpo tenta usar na doença inflamatória articular, porque está cheio de resíduo de proteína aqui, tudo inflamado, que eu não estou conseguindo nem movimentar. Então a gente libera muita metaloproteinase aqui, mas só que a metaloproteinase ela vai dissolver esse material, mas ela é necrosante, ela destrói tudo que está em volta. Então essa reperfusão necessária para uma sobrevida dessa pessoa que está sofrendo um infarto, né? Essa reperfusão ela vai gerar como sequela uma necrose, vai ficar uma área necrótica ali no coração. Né? Meu pai, por exemplo, ele viveu com 30% de área necrosada. Né? Então ele só tinha 70% do coração funcional. Então, realmente,
é um mal que é um bem que vem para mal, né? Um bem por quê? Porque permite o sangue passar. Abriu ali um caminho ali do lado de uma coronária entupida, o sangue passou. Só que vai ter essa área de necrose, porque a metaloproteinase, ela vai trabalhar também com a xantina oxidase e isso vai liberar muito radical livre, tipo hidroxila mesmo, que é também destrutiva de tecidos. Então essa necrose vai ficar, infelizmente, de maior ou menor nível, né? E isso vai levar, né? Bom, pode levar à morte, obviamente, né? E não levando à morte, isso vai levar sempre a um nível de insuficiência cardíaca, né? É quase impossível você passar por um infarto coronariano do miocárdio sem ter depois algum nívelzinho de insuficiência cardíaca. E que pode levar à incapacitação da própria pessoa, né? Então, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela nos dá aqui, né, elementos importantes estatísticos, né? Doenças cardiovasculares, primeira causa de mortalidade, 50% das vítimas morrem antes de chegar ao socorro médico hospitalar. A parada respiratória, então, é uma emergência clínica da maior importância no pronto-socorro e fundamental, né, saber identificar esses sintomas, né? Por exemplo, uma confusão de diagnóstico aí é fatal, né? Então precisa realmente estar muito bem treinados profissionais, né, para poder fazer esse diagnóstico rápido, né, correto. Então, os principais sinais da doença são também dispneia, problemas respiratórios, fadiga intensa, as arritmias que surgem porque nós estamos com prejuízo no bombeamento desse sangue, né? Temos a angina, que aí já é uma doença bem assim, já com aspectos bem diferentes, né? Porque ela pode não ser obstrutiva, não é isso? Ela pode ser catecolinética, por exemplo, né? Então, é uma área também que nós precisamos analisar. E também os edemas, né, de membros inferiores, que a gente já começa a perceber que isso aí é um problema cardiovascular. Tosse também, doenças que se manifestam com inchaço e que isso vai acabar desembocando nesse processo da aterosclerose. Depressão e doença cardiovascular, o professor Khalil do Ailib, ele no 38º Congresso, né, da SOCESP, ele apresentou um trabalho espetacular mostrando, né, como a depressão ela também contribui para o aumento e agravamento das doenças cardiovasculares. Então, cuidar do corpo, cuidar do espírito também, cuidar da cabeça é importantíssimo, né? Aqui, por exemplo, nós vamos ver nesse trabalho, por exemplo, também de outros cientistas, né, coreanos, por exemplo, que a depressão ela pode realmente estar associada e levar ao aumento das doenças cardiovasculares. Isso foi analisado em 517 pacientes, né? E essa depressão, ela realmente aumentando o risco de uma isquemia cardíaca em até 38%. E no nível cérebro vascular em até 46% de aumento na incidência, né? Então, esse ataque cardíaco, como se fala popularmente, ele vai ter essa obstrução e vai ter essa reperfusão, que é a tentativa de sair de um bloqueio, né, arterial, levando até uma área de necrose, como já falamos, pelo aumento dos radicais livres locais, né? Aqui você tem um esquemazinho que mostra isso claramente. Então, você tem, por exemplo, uma ação intensa da xantina oxidase, essa xantina oxidase liberando grandes quantidades de superóxido e que leva a água oxigenada até o nosso radical livre mais necrosante, quer dizer, mais não porque o hipoclorito ainda é mais, mas a hidroxila muito necrosante, né? Então, esse processo que nós vemos, uma diminuição da oferta do ATP, esse ATP vai degradando porque não tem oxigênio, aquela via, por exemplo, do NADPH, não vai funcionar. Nós perdemos uma boa parte da regeneração do ATP no caso da isquemia, né? Não tem oxigênio. Então vai aumentar o substrato da xantina oxidase, que é a hipoxantina, levando a esse processo da reperfusão. Então, assim, dados dos Estados Unidos, Departamento de Saúde nos Estados Unidos, mortalidade brutal, né? Por ataque cardíaco, né? Chegando a 800 mil por ano, né?
sendo que 525 mil pessoas já vão à letalidade pelo primeiro ataque que tem do coração, né? E vai ter mais 210 que vai ser num segundo ataque. O nosso cardiômetro, que a nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia sempre está colocando, né? Nós estamos no ano de 2023, até 16 de dezembro, estavam com 386 mil mortes e 378, ou seja, quase 400 mil mortes, né? no ano de 2023, né? Os níveis de ômega 3 no sangue revelam o risco cardíaco. E isso está sendo estudos que estão levando a cada vez mais interesse, né? Porque isso já vem sendo estudado. Você veja que desde 2007 que as associações de cardiologia estão recomendando o ômega 3. Por quê? Para melhorar essa relação da dieta do ômega 6, que está 20 para 1, né? 20 partes de ômega 6 para uma parte de ômega 3. Então, já vem sendo recomendado realmente que as pessoas façam essa suplementação. Agora, isso aqui, gente, é muito importante. Escolher um bom suplemento. Porque nós temos óleo de peixe envasado de baixos níveis de EPA, por exemplo, que é o principal eicosapentanoico do ômega 3 para o coração. E também do DHA, que é o docosahexaenoico, mais para o sistema nervoso e cérebro. Mas, enfim, esses óleos que são obtidos em processos precários da extração de peixes, tubarões, até golfinho eles estão realmente utilizando para pegar esse óleo de peixe. Eles pegam isso aí, não tem uma boa armazenamento, a extração e a prensagem a quente, em altas temperaturas, oxida. Então é preciso escolher um bom suplemento. Uma coisa, infelizmente, eu vou falar, não são os baratinhos. Esse que nós compramos 6 potes, né? Ganhe 4, leve 2, não existe milagre, tá? Então, o ideal é usar o ômega 3 obtido pela destilação a frio, que são colunas de troca iônica que você destila o óleo de peixe para concentrar mais exatamente o EPA e o DHA sem calor, que o calor é inimigo da gordura, qualquer gordura é oxidada pelo calor. Então a gente recomenda realmente as boas marcas. A Avena tem o Super Ômega, que é maravilhoso, ele chega a ter 500 miligramas de EPA numa cápsula e 200 de DHA numa única cápsula. Outra coisa também que vocês podem ver, quando vocês pegam um pote desses aí em alguma drogaria, promoção, e vocês vejam ali, quanto que contém de ômega 3? Contém 180 miligramas. Aí você vai ver, por quantas cápsulas? 3 cápsulas, para dar apenas 180. Ora, isso é um óleo totalmente de péssima qualidade, né? Então, um bom produto, ele vai ter aí 500 miligramas por esse, por exemplo, Super Ômega da Avena, é fantástico, é por uma cápsula. Mas também tem bons produtos com 500 miligramas de EPA por 2 cápsulas, razoável, não é isso? Então vamos fazer essa escolha, porque nós precisamos, desculpa, aumentar os níveis de ômega 3, índices medidos, né, no plasma assim, de 8%, né, quando a gente consegue aumentar 8% no nosso pool de gordura do corpo em ômega 3, a gente já tem 90% menos risco, por exemplo, de morte súbita. Então, é importante a gente trabalhar o ômega 3. O ômega 3 ele reduz os níveis de colesterol total e ele contribui para que não fiquem as partículas tão pequenininhas que são as perigosas, né? Esses estudos foram feitos aqui por uma professora lá da USP, professora Nájila Damasceno, né, publicou esses estudos, a importância do ômega 3, por exemplo, para regular o tamanho das partículas, né? Aqui você veja, por exemplo, o ômega 3 em estudos publicados recentes, né, reduz a mortalidade por CVD, Cardiovascular Disease, é uma sigla que vocês vão encontrar muito, CVD, né, CVD. Então, realmente, até utilizando a escala de Framingham Heart Study, que foi um estudo epidemiológico bem amplo, né, avaliando
os níveis de lipídio, a relação de mortalidade e vários parâmetros cardiovasculares, né? Então, realmente, não há dúvida que os chamados ômega 3 ou N3, é a mesma coisa que ômega 3, essa sigla N3, tá? Eles vão ser bem favoráveis. Inclusive, eles vão ter uma relação inversa com o risco, né? Mais EPA e DHA, menos mortalidade por CVD. Então, estabelecer níveis de suplementação desses ômega 3 é muito importante para nós. E nós vamos ter que fazer isso principalmente com uma boa anamnese do paciente, vendo o que ele come, né? Quanto peixe ele come, quanto fruto do mar ele come. Se ele não come praticamente nada de fruto do mar, eu preciso entrar com uma suplementação maior. Não é isso? Se ele come as fontes vegetais de ômega 3, que as principais são a linhaça e a chia, que nós devemos recomendar, inclusive, a pessoa que gosta de colocar, por exemplo, assim, come iogurte, né? Então coloca uma colherzinha de farinha de chia, né? De semente de chia ali, ou também de linhaça, né? Muito importante, gente. Nós não temos só o peixe. Nós temos essas duas fontes vegetais de extrema importância, né? Aqui você veja um estudo publicado em 2020, né, sobre o ômega 3 e a coenzima Q10, que reduzem o risco de aterogênese, né? Isso foi avaliado em um estudo em vivo, né, com vários grupos de animais, né, submetidos a tratamentos diferentes, né? E realmente o grupo com ômega 3 com coenzima Q10 que teve os melhores resultados na cardioproteção e contra a aterogênese, né? Aqui você veja, por exemplo, os fatores de risco, né, que a gente já viu lá no primeiro slide, mas repetindo, né, obesidade, abdominal, de lipidemias, tamanho das partículas, menores partículas, maior risco, hipertensão, uma dieta rica em gordura, chamada high fat diet, né? Estresse oxidativo, tabagismo, diabetes, sedentarismo, história familiar, alcoolismo, excesso de álcool também. É ruim. Então, essa relação do ômega 6 com o ômega 3, maior que 10, é considerada totalmente aterogênica. Nós temos que baixar isso. Há autores dizendo que estamos com 20 para 1 aí na dieta McDonald's, tá? Mas a questão, vamos focar que ela tem que ser na faixa de 5 partes de ômega 6 para apenas 5 partes de ômega 6 para pelo menos uma de ômega 3. Então, assim, se você tem uma dieta, assim, por exemplo, de 2.350 calorias, né? Que é uma dietazinha ali, né, no limite, assim, para não engordar absurdamente, dependendo da altura da pessoa, né? Nem pode, né? Da área corporal. Mas, enfim, esses estudos foram feitos com uma dieta de 2.350, e isso aí vai dar a ingestão ideal seria de gordura mesmo, em torno de 78 gramas por dia. Então, você poderia estar ingerindo até 78 gramas de gordura. Sendo que 22 gramas de saturada, né, que hoje não é o bicho mais feio como a gente pensava lá nos anos 70. Hoje a gente tem muito mais preocupação com o óleo poliinsaturado do soja, do milho, do que a gordura saturada, e também, principalmente aí, porque do óleo poliinsaturado vem a gordura trans, que é essa maldição dos anos 70, que foi a invenção da margarina e companhia limitada. Então, quer dizer, dessas 78 gramas por dia, 22 pode ser saturado, não tem problema algum. A gordura saturada não é esse bicho, ela é menos oxidada, vou falar logo assim, tá? Quanto menos dupla ligação, e a saturada não tem nenhuma dupla, né? As duplas ligações da soja, do milho, de todos esses óleos, é onde é mais vulnerável para produzir os chamados lipoperóxidos, que são fortemente aterogênicos, né? Então, nesse ponto, a saturada, ela não é esse bicho feio. Então, 22 gramas de saturada, 56 de insaturada. É aqui, então, que a gente vai trabalhar essa relação de 5 para 1. Então, se eu estou com 56 de insaturada, para que eu fique 5 para 1, eu tenho que trabalhar pelo menos 10 gramas por dia de ômega 3. Isso é uma conta fácil de fazer. E depois vocês podem fazer a proporção de acordo com
a ingesta calórica total, na proporção de 78, uma regra de 3, né? Então, vocês vejam, como eu vou obter esses 10 gramas nessa pessoa? O que ela come? Tem que fazer, não tem jeito, um relatório nutricional dele, né? O que ele come. E outra coisa muito importante, que as pessoas acham que comeram hoje, né? Sábado ou um dia de semana, uma vez por semana. Pô, não é isso, gente. Ah, eu como peixe toda semana. Pô, uma vez? Como é que fica essa relação aqui que é diária? Então, esses 10 gramas, nós temos que explorar as fontes vegetais, a chia, a linhaça, né? Nós vemos os percentuais, podemos ver os percentuais que a gente acha facilmente na internet de qual é o ácido graxo ômega 3 da linhaça e da chia. É o alfa-linolênico. Então, quanto maior o teor de alfa-linolênico na chia e na linhaça, melhor. Então, sempre está sugerindo usar. Na salada, por exemplo, pode pegar uma colherzinha, uma colher de sopa, jogar um pouquinho de linhaça por cima. No iogurte também, chia também pode jogar. Tentar a pessoa adotar esse hábito, né? E também o peixe, o fruto do mar, né? Não é só o peixe, frutos do mar, que seja também com a frequência aumentada, né? Nessa dieta da pessoa semanal. E a gente reservar uma parte disso aí vai entrar as cápsulas do ômega 3. Você veja que não é nenhum absurdo a gente falar pelo menos em 3 cápsulas, que no caso do super ômega avena nós estamos falando de 500 mais 200, 700, tá? Então nós estamos falando em 3 cápsulas, estamos falando de 2 gramas e 100. Já ajuda bastante. Porque aí a gente já precisa só de 7,9 aqui para alimentação, não é isso? Lembrando que a chia e a linhaça são fontes de ômega 3, mas elas vão ter que passar por um processo metabólico no organismo mais trabalhosozinho do que você comer o EPA já prontinho do peixe, né? Então, tem isso também. Vai ajudar, mas não vai resolver, mas vai ajudar. Então, vamos pensar. Pelo menos, eu penso, na minha maneira de ver, pelo menos a gente contribuir com 3 gramas, entendeu? De ômega 3 em cápsulas. Seria assim uma coisa bem tranquila para a gente conseguir chegar nisso aqui. Também usando a alimentação, né? Então, esses 3 gramas você pode trabalhar, por exemplo, se você usar um ácido que tem 700, como esse super ômega da avena, né? Então, 500 mais 200 é o que tem. Então, são 700, vamos botar aí 4 cápsulas. 4 cápsulazinhas, dá 2.800, tá bom, já está de bom tamanho. Para tomar, então, 2 e 2. Toma 2 antes do almoço, 2 antes do jantar. Se quiser melhorar ainda, não vai fazer mal nenhuma, gente, pelo amor de Deus. 2, 2 e 2, 6 por dia, fantástico. Aí, realmente, você pode ter praticamente uma certeza que você vai chegar nesses 5 para 1, que é algo bastante importante. Aqui você vai ter os estudos, né, que falam sobre as apolipoproteínas, né, e a relação, por exemplo, com o LDL, né, onde a ApoB é que nós temos aí a questão das partículas maiores ou menores, né, e que isso vai ser de maior risco, né, as menores partículas, pela facilidade de infiltrar no endotélio, por uma questão simplesmente mecânica, de tamanho mesmo, tá? E no HDL, que você vai ter a paraoxonase, a POM1, por exemplo, é a paraoxonase 1, e a apolipoproteína do HDL é o ApoA1. Por isso que hoje tem esse índice ApoB, ApoA1. Quanto maior a divisão desse por esse, significa que tem mais esse, né, gente? Então, essa divisão desse por esse, o maior número, o maior risco, né, de ApoB por ApoA1. Existem alguns países que eles invertem. É o ApoA1 pelo ApoB. Aí é ao contrário, aí é o menor número que tem que ser analisado. Mas quase todo mundo ele usa essa relação, né? E essa relação ApoB, ApoA1, ela tem sido muito usada de uns 10 anos para cá, que ela vai dar realmente
uma avaliação mais exata dos níveis de risco aterogênico e até de um infarto, né? Isso foi um estudo internacional chamado InterHeart, que forneceu evidências irrefutáveis de que esse tipo de avaliação é mais importante do que doseamento isolado de LDL e HDL, né? Recentemente também nós temos alguns estudos sobre o VLDL, que é uma coisa meio misteriosa ainda para a gente, porque não foi tanto estudado, tá? Ele é o que é o VLDL? É o transporte de volta da gordura plasmática retornando para o tecido adiposo, onde, gente, vamos analisar. A gordura abdominal, a gente trabalha e tudo reduzir sempre. Mas assim, você veja bem, a gordura que está aqui no abdômen, essa gordura que está aqui, ela está segura aqui. Tá? A questão é quando ela está circulando. Então o VLDL, ele é muito importante, porque ele vai trazer excesso de gordura, né, onde o fígado também está produzindo gordura, para rearmazenar no tecido adiposo. Então, ele está sendo hoje analisado também o seu efeito, um lado positivo do VLDL, né? Aqui você tem esse estudo, né? Foi publicado em 2020, ainda bastante recente, né? Sobre o VLDL, que pode ser protetor também. Então, o VLDL reverteu o estresse induzido, inclusive pelo estresse oxidativo. Então, quer dizer, o VLDL, como eles concluem aqui, literalmente, essas traduções eu faço literais, procuro ser mais fiel possível os artigos, vocês podem consultar os originais, estão todos aqui, né? Os dados, mas assim, tipo, bem próximo, né? Concluímos que VLDL não é, a priori, deletério, principalmente em nível dos cardiomiócitos, né? Que é as células, as fibras musculares cardíacas, né? Aqui, por exemplo, o LDL, que a gente, LDL é o colesterol ruim. Não é ruim, como dizia o professor Apolo, porque ele vai levar o colesterol, que é uma matéria-prima nobre. Gente, pelo amor de Deus, vamos parar com essa neura de colesterol. Colesterol, ele vai ser matéria-prima para a membrana celular, não só para a construção de uma nova célula, como para a reparação. Nós temos que entender que a membrana das células sofrem agressões o tempo inteiro, né, de vários níveis, né, radicais livres, de outras substâncias, toxinas que a gente, essa alimentação cheia aí de produtos, né, agrotóxicos, tudo mais, né, acaba indo para o sangue, não tem como. O fígado vai ter que filtrar isso com os sistemas que eu passei no último módulo, aliás, o primeiro módulo, né, que foi o anterior, eu passei ali aquele sistema hepático de detox, né, que é um verdadeiro detox. O fígado é um laboratório dentro da gente, né? Então, realmente, o LDL tem essa função muito importante. E o HDL, inclusive, ele fica maiorzão, porque ele vai trazendo a sobra também para o fígado, né? Então, retornando isso, faz o transporte inverso, né? Também estudos da professora Nájila Raquel, lá da USP, né? Então, realmente, essa questão do tamanho das partículas hoje é foco número 1 de estudo, porque as pequenas partículas realmente que são mais perigosas, e nós acabamos de ver que o ômega 3 melhora, aumenta o tamanho de partícula, então é mais uma contribuição do ômega 3, além dele ser anti-inflamatório pela série 3, que é bem melhor do que a 2 do ácido araquidônico, né? Ele também vai nos ajudar em relação a isso, né? E também vai nos ajudar que essa LDL modificada, por exemplo, que estimula, né, essa resposta inflamatória. Então, o HDL, removendo o excesso de colesterol para reciclagem, ele também vai ter esse papel muito importante, né, com as enzimas antioxidantes para a oxonase e também removendo esse excesso de colesterol. Então, HDL para a oxonase 1, poderoso antioxidante. Energia para o coração, já falamos no vídeo de apresentação. O coração não usa glicose, nem poderia usar, nenhum açúcar, porque todo açúcar vai passar pelo ácido pirúvico. Ácido pirúvico pode gerar ácido lático, dor no músculo, lesão, inclusive, na fibra muscular. Então, o coração utiliza ácidos graxos, principalmente de cadeia média. E também até, no caso, o palmítico é 14 e também o esteárico, que é 16 carbonos, né?
e o mais pesadão, que é o oleico com 18. Então, realmente, essa fonte de energia é muito importante. Então, a gente também não pode demonizar a gordura. Nós precisamos de gordura, nós precisamos também de níveis que não sejam absurdos. Por quê? Porque nesse processozinho aqui da beta-oxidação, que é o metabolismo seguro para o ácido graxo, é a beta-oxidação. Se a gente, esse processo é um processo muito sofisticado e não é tão rápido, porque ele envolve muitas enzimas. Imagina você pegar um ácido graxo, uma cadeia carbônica 16, 18 carbonos, imensa, né? Daí você vai quebrando de 2 em 2, sempre de 2 em 2, que é o acetil. Não dá piruvato, não tem problema de dor para o coração. Então, se é 16 carbonos, eu vou cortar em 8 partes de 2, 8 acetil, 8 vezes 2, 16. Tá? Se for 18, vai ser 9. Se for 14, vai ser 7. Então, isso é um processo lento, porque é muito sofisticado. Esse corte não é aleatório. Ele, para cortar um acetil, o primeiro que ele corta, por exemplo, pegando a molécula íntegra de um ácido esteário, tá, 16 carbono, ele não pode só cortar, ele tem que preparar uma nova carboxila na ponta desses dois que ele vai cortar, para que fique um acetil, senão ficaria o que dentro da gente? Ficaria partes etila, né? 2 carbonos soltos dentro da gente, solvente etila, aí que a gente usa até derivados da etila, assim, até em tintas, para pintar carro, não teria sentido. Então, nós realmente precisamos preparar esse corte. Não é de 2 em 2, cortei uma etila. Não, ele prepara uma nova carboxila. Nós fazemos um processo de biossíntese para depois cortar o ácido graxo. Então, isso é lento. É eficiente demais, porque não produz peróxido tóxico, zero peróxido tóxico, só coisa boa, acetil. Diferente, por exemplo, do peroxissoma. Peroxissoma, ele quebra de qualquer jeito, seja o que Deus quiser. Então, muita gordura, ele vai sobrecarregar aqui. Sobrecarregando aqui, a beta-oxidação vai forçar os peroxissomos, e ali a coisa é tóxica. Por isso que muita gordura acaba produzindo toxicidade mesmo no organismo, são os lipoperóxidos. Então, isso é muito importante, de nós não acumularmos os ácidos graxos não oxidados e também não fazermos esse estímulo para utilizarmos outras vias que não são tão benéficas como a beta-oxidação. Por isso que a gordura é importante, mas controlada. Aqui vocês vejam, por exemplo, um esquema, né, de utilização dos lipídios para a produção de energia na fibra cardíaca, que é o cardiomiócito, né? Então, esses ácidos graxos, primeiro, precisam ser liberados, porque eles estão, a maior parte, presos como o quê? Triglicerídeos, não é isso? Então, para chegar a liberar esses ácidos graxos, a gente vai precisar de enzimas, como, por exemplo, a LPL, que é a lipase, lipoproteína lipase, que ela pega o triglicerídeo e ela vai liberando os ácidos graxos livres. Esses ácidos graxos livres, né, que, por exemplo, ele vai sendo obtido, por exemplo, dos quilomicrons do VLDL, né? Então o VLDL ele é alimentação também de energia para o coração. Então esses ácidos graxos livres aí eles vão sofrer a beta-oxidação. Fat acid oxidation, que é a beta-oxidação, tá? Para produzir o quê? Energia. Vai produzir o acetil, né? Não produz ácido lático, e com isso nós vamos ter uma fonte de energia que não vai jamais sujeitar o coração a uma câimbra, ou uma dor, ou destruição de fibra por ácido lático, que não vai ter, tá? Aqui você veja, por exemplo, os triglicerídeos, eles podem ser, em parte, estocados nesses cardiomiócitos em micelas, nessas esferazinhas amarelas, que é a reserva estratégica de energia do coração, para sofrer aqueles processos, né? Que vai liberar os ácidos graxos livres, né? Porque aqui eles estão condensados nos triglicerídeos e não consegue usar assim. Então vai liberar os ácidos graxos livres, aí sim vão gerar
centenas de milhares de moléculazinhas benéficas de acetilcoenzima A para serem transportadas pela L-carnitina. Olha que tanta gente fala L-carnitina. Isso aqui é a importância-chave da L-carnitina, porque ela é o transportador. Não vai entrar acetilcoenzima A, resíduo da gordura, né, que foi metabolizada, não vai entrar na mitocôndria, aonde acontece o quê? A beta-oxidação. Sempre falando nela. Ela só acontece dentro da mitocôndria. Então, essa beta-oxidação, para acontecer, alguém precisa transportar esse monte de acetilcoenzima A, que veio da gordura, alguém tem que transportar, cruzar essa barreira dupla, porque a mitocôndria tem uma dupla membrana. Ela é muito protegida. Na verdade, essa dupla membrana é para proteger a célula da mitocôndria, porque o conteúdo da mitocôndria é tão violentamente ácido que, se ele vazar, ele destrói a célula. Aliás, a apoptose, que acontece por alguns processos, o principal processo de apoptose, quer dizer, uma célula que tem que morrer. Por exemplo, uma célula que se tornou cancerígena, o organismo quer destruir, tá? E destrói. Todos nós já tivemos milhões de células cancerígenas destruídas, graças a Deus. Agora, quando escapa uma, que é o problema. Então, essa mitocôndria, quando vaza, ela destrói a célula. E o sistema de apoptose mais conhecido, que é através das enzimas caspases, que é uma família de enzimas, tá? Ela vai, uma, duas, três, vai chegar até a 9, exatamente, são vários interruptores, né? Porque a célula é um bem caríssimo ao organismo, a célula, né? Então, para destruir, ela se autodestruir, precisa passar por vários interruptores, até chegar à última caspase, que realmente não tem jeito, a célula está condenada. E aí vai arrebentar a mitocôndria, e vazando tudo isso aqui, vai destruir a célula. Então, atravessar esse escudo duplo da mitocôndria tem uma senha para isso, chama-se L-carnitina. Essa é a senha, que vai conseguir se ligar à coenzima A do acetil e vai levando para dentro. Vai levando para dentro. Entrando aqui, vai para a beta-oxidação, do outro lado vai saindo energia, que é o ATP. Então, maravilhoso, né? Triglicerídeo, ácido graxo livre, acetilcoenzima A carnitina transporta lá para dentro, mitocôndria produz ATP. Tá tudo maravilhoso, desde que a gente não abuse disso aqui. Também não podemos levar uma quantidade de gordura muito grande para o nosso metabolismo, tá? Aqui, por exemplo, você, obviamente, imagina que se a carnitina tem essa função, não só no coração, obviamente, né? Que ela funciona assim em todo o corpo, no músculo também. Mas qual a questão? O fígado também. L-carnitina levando gordura para ser metabolizada na mitocôndria. E no coração é fundamental essa energia que a carnitina vai proporcionar através da ligação com a acetilcoenzima A, né? Que nós temos essas enzimas importantes, né? No caso, a carnitina palmitoil transferase, que é a CPT1, e tem a 1 e a 2, né? Que uma passa na primeira fase e a outra passa na segunda membrana. Então, para liberar, uma une, não é isso? O ácido graxo com a carnitina. E a outra vai liberar dentro da mitocôndria, porque se ficar preso com a carnitina não consegue fazer, né, a beta-oxidação. Então, essa enzima, né, carnitina palmitoil transferase, as pessoas que geneticamente, eu sempre falo, têm o presente genético, papai e mamãe dão para uma pessoa, por exemplo, que tem uma expressão elevada da família de enzimas glutatião peroxidase, vai viver muito. Se tiver a expressão top de glutatião peroxidase, vai viver muito. Essa aqui também vai viver muito. Se herdou de papai e mamãe uma expressão top de carnitina palmitoil transferase, primeira coisa que vai ser uma pessoa com muito menos probabilidade de fazer aterosclerose. Então, essas enzimas, é uma família, né, CPT1, CPT2, que vai ter o papel fundamental para levar os ácidos graxos, principalmente os de cadeia longa, é importante que se falar isso, até 12 carbonos, que é o coco, por exemplo, óleo de coco,
até 12 carbonos, não esqueci de falar isso, bom lembrar agora, até 12 carbonos não precisa de carnitina. Olha que maravilha. Entrando. Cheguei, entrei. Olha como é bacana a gordura debaixo de cadeia chamada média, né, do coco, por exemplo, né, que é 12 carbonos, né? Então, é só as maiorzinhas, 14 esteárico, 16, aliás, 14 palmítico, 16 esteárico, essas maiores, tá, gente, que vão, de cadeia longa, que vão exigir a carnitina, tá bom? Então, isso aí realmente é bem interessante, né? E foi verificado que nesses indivíduos que têm uma expressão, a maior expressão das enzimas dessa família, que vai reduzir a formação de aterosclerose, né? Então, os dados sugerem que a beta-oxidação nos macrófagos, olha que interessante, porque o macrófago ele também engole muita gordura excedente, porque ele limpa, né? O macrófago é um caminhão de lixo do sangue, é uma conurbe do sangue. Então, esses macrófagos, a beta-oxidação dentro deles é uma coisa nova demonstrada, né? Cientificamente. Então, vai ser um fator de proteção anti-aterogênico. Então, quando nós temos mais enzimas da família CPT1 e CPT2, nós vamos ter mais eficiência dos macrófagos também em metabolizar a gordura. Isso é muito importante. Aqui vocês vejam estudos, né, da carnitina com a enzima Q10, ômega 3 e outros produtos naturais, né, que melhoram ou previnem a insuficiência cardíaca, né? Nós temos, por exemplo, aqui o Crataegos, que é sensacional, é um fitoterápico riquíssimo em flavonoides que melhoram a eficiência cardíaca, né? Nós temos coenzima Q10, nós temos carnitina, D-ribose, que vai ser o açúcar para a formação de uma nova molécula do ATP, do professor Paulo Lacroix. O de novo está aqui, esse aqui é o de novo, os 15% que a gente precisa fazer de novas moléculas de ATP por dia, tá? Tudo isso aqui são nutrientes, e no caso um fitoterápico, que eles foram considerados muito importantes para a melhoria da qualidade de vida cardíaca, numa revisão desse estudo aqui, que foi de 1970 a 2019, hein? Uma coisa bem completa, né? Carnosina, que nós já vimos na última aula, carnosina, que é um dipeptídeo, né? Formado pela histidina com a beta-alanina, que nós fabricamos carnosina, mas nunca é demais suplementar. A própria vitamina D, os probióticos, ômega 3 e os nitratos. Quando a gente fala nitrato, a gente pensa logo em quê? Óxido nítrico. Com nitrato, eu aumento o óxido nítrico. Isso é o isordil, né, que as pessoas põem debaixo da língua, você está começando acha que está tendo um infarto, né? O isordil libera nitrato de uma forma violenta, né? Dá até dor de cabeça. E aqui nós estamos vendo uma fonte natural, que é a beterraba. Então, os extratos de beterraba, nós temos em cápsulas na avena, maravilhoso, importado esse produto. Beetroot, tá? Que vocês podem também estar utilizando em cápsulas. 150, 200 miligramas vai aumentar bastante a formação do óxido nítrico, né? Então, tudo isso aqui está melhorado com qualidade, está associado com qualidade de vida. A carnitina, por exemplo, para os veganos, já preocupa isso aí. Não sou contra vegano, aliás, eu próprio sou vegetariano, não vegano, né, ovo lácteo. Mas assim, é questão que o vegano, ele não vai ter uma boa formação de carnitina, nem carnosina. Então nós precisamos suplementar, além de que B12 também não existe no vegetal. É desprezível, né? Então a gente vê aqui alguns elementos importantes de nós estarmos suplementando aos veganos, né? Carnitina, excelente. Pode dar um pouquinho também de lisina, porque a lisina no corpo, ela vai se transformar em carnitina. Então, muitas vezes, consegue melhorar o aporte de carnitina dando a lisina, mas normalmente vai ter que dar, no vegano, vai ter que dar um pouco de carnitina pronta realmente. E realmente foi verificado que o nível de carnitina também nos ovo-lácteo vegetarianos também foi um pouco menor. Agora, no vegano foi sinistro, né? Que foi uma redução de até 53%.
em relação ao não vegano, né? Então, realmente preocupa bastante essa questão aí. Complexo carnitina, que eu chamo, a gente dá o L-lisina, sempre dá o precursor, para o organismo não ficar o quê? Preguiçoso. Então, você não deve dar só carnitina. Dá um pouco de lisina, porque o corpo precisa trabalhar. E a carnitina vai formar, uma parte da lisina vai formar carnitina, tá? Você trabalha, por exemplo, que eu gosto muito, o tartarato de L-carnitina, que é melhor, inclusive, para fazer suplementação em cápsula. Ele não mela tanto. O L-carnitina simples, ele mela muito na cápsula. Às vezes fica logo escuro, até complicado, né? Então, o tartarato e o acetil L-carnitina são bem melhores para você trabalhar junto com a lisina. No caso dos veganos, né, vai precisar de um pouquinho de metionina e a beta-alanina, que aqui nós vamos favorecer também a formação da carnosina e a metilcobalamina. Esse aqui tudo é muito importante para o nosso vegano, né? E também podemos acrescentar aqui, escrever a mão, ó. Nós poderíamos fazer o quê? Nós poderíamos escrever aqui, nós poderíamos escrever carnosina também um pouco. Não faria mal nenhum, tá? Carnosina, aí colocar uns 150 miligramas de carnosina para o vegano, que isso vai ser importante também, né? Nessas dislipidemias que já foram bastante estudadas, né, nós temos uma classificação bioquímica e uma etiológica. A bioquímica, ela vai levar em conta, inclusive, genética, né? A hipercolesterolemia isolada, que é o aumento de colesterol total e também acompanhado de LDL. A hipertrigliceridemia, que também vai ter junto do triglicerídeo o VLDL aumentado. A mista, que é colesterol com triglicerídeo. E aquela do HDL baixo. HDL baixo a gente já sabe que vai ter o quê? Pouca proteção do LDL, que não vai ter as enzimas para oxonases. Aqui embaixo ela pode ser primária, de causa genética, né? Que é muito comum, por exemplo, no caso dessa aqui, por exemplo, tem muito evento de origem genética, e também nas secundárias, né? Que vem como elementos secundários a outras doenças, como diabetes, né? Abuso de certos remédios, como diuréticos, corticoides, sedentarismo, isso aqui tudo vai levar às dislipidemias secundárias e excesso de gordura. Então, de longe, você está vendo que essa aqui é o maior problema que nós temos hoje, né? Óbvio que tem a genética, mas aqui embaixo é estilo de vida, né, gente? O que a gente pode trabalhar bastante, né? Aqui você veja, por exemplo, os índices ApoB e ApoA1, nós falamos lá atrás. Então, realmente, esse número aqui, quanto maior de ApoB, que é o LDL, principalmente partícula pequena, é o maior risco, né? Então, esse índice internacional na faixa de 0,40 a 0,69 e muito risco acima de 0,90, tá? Aqui a escala de Framingham, aqui você veja assim as faixas etárias, né? Porque a gente não pode exigir de uma pessoa idosa, vou dar um exemplo, né? Uma glicose de uma pessoa de 20 anos, né? Então, nós temos que estratificar isso aí para considerar o risco, né? Então, esse colesterol, por exemplo, ele é abaixo de 160, o total, ele vai ser sempre um risco menor, não é isso? Quando você começa a ter elevação desse colesterol, numa faixa assim já de 280, né? Então, esse risco ele é maior num jovem, obviamente, do que num idoso com 70, 79 anos, tá? Porque o metabolismo desse aqui, ele já caminhou realmente para uma dificuldade. Então, aqui você tem que jogar a faixa etária, ela junto com os índices, onde você vai fazer a relação de risco, tá? Do HDL também. Então, você veja que o HDL diminuído, né? Somente abaixo de 40 eu falaria, né? Então, aqui já tem um risco maior, independente de idade. Então, vamos procurar manter esse HDL nessa faixa acima de 50, não é isso? Que seria bem satisfatório, né? Então, nessas doenças obstrutivas, nós vamos verificar a isquemia, o infarto, o miocárdio, acidentes vasculares. O início de tudo, a disfunção endotelial. O shear stress, estresse de fluxo, uma medida que o organismo faz
quando ele encontra uma pequena protuberância dentro do endotélio da artéria, uma pequena mínima, o sangue passa por aquilo, mas com resistência. E já é tão delicado que o organismo ele já faz essa identificação e já quer disparar o quê? Ele já quer disparar os mecanismos de reparação, que ele acha que ali já vai ter um vazamento. Então vem a parte fibrinogênio, vem a parte de plaquetas, né? Aí que é a parte mais complicada, né? Então essa infiltração celular, que vai também gerar o processo de redução do calibre, né, do vaso, né? E também vamos ter a questão dos radicais livres, aumentando a oxidação da LDL, inflamação e obstruções. Tudo. Então aqui vários gráficos mostram isso, né? Esse share stress, né? Assim, uma coisa mínima já é capaz de ativar o fibrinogênio, né? Então o share stress ele vai ativar as citoquinas, que por sua vez vai ativar a plaqueta. Tudo isso aqui é preparação, tipo assim, eu tenho um tijolo saiu, vazou, tá um buraco. Ele pensa isso, tá? Então ele já vai ativar. Só que é uma correção, uma intensificação às vezes que leva a lesões. Né? Então você tapa o buraco, mas ele fica alto, igual um asfalto. Às vezes o cara vai tapar o buraco, aí faz um calombo, né? Então isso realmente é muito importante, né? Principalmente porque também não é só a parte de malha de coagulação que vai ser ativada, vai ativar as células de defesa. E aí nós temos as células espumosas, que eu falei muito na aula passada, e que são uma base terrível para a lesão endotelial, tá? Então, os sistemas de reparação, quando há o share stress, eles já entram logo, plaqueta, fibrinogênios, leucócitos, aqui no caso os macrófagos, né? Isso vai gerar inflamação. Então, está aqui o share stress em uma microlesão, né? Aquilo que a gente acabou de falar. Então, a FONCEL nada mais é do que macrófagos que ficam engolindo, né, fagocitando toda essa LDL oxidada, até que ele fica uma célula monstra, branca, opaca, em que Joe McCord, o grande cientista americano, achou que tinha descoberto uma nova célula no sangue humano, ou no tecido humano, que seria essas células brancas gigantescas, né? Só que viram que não. Quase ele ganhou um prêmio Nobel com isso, né? Mas ganhou o prêmio, já, tudo. Não é uma nova célula, é um macrófago que está deformado, né? Mas é um macrófago, né? Então, tudo isso aí é importante. E o cálcio, que a gente vai ver mais à frente, uns estudos bem interessantes, o cálcio não é o bicho de sete cabeças do ateroma, mas ele serve sim de âncora, né, para fixar gordura, devido a ele ser carga positiva, atrai a negativa, que no caso o ácido graxo, ele tem a carboxila com aquela cargazinha menos, né? Mas a gente vai ver que o grande problema do cálcio não é o cálcio que a gente come, não. É o cálcio que sai do osso. A famosa reabsorção óssea, que ele sai totalmente assim, ionizado. Enquanto o cálcio que a gente absorve através da vitamina D, ele é protegido com a proteína chamada cálcio binding protein. Aliás, uma família de proteínas. Então ele não fica exposto e nem fica reativo assim no ateroma, mas a reabsorção sim. Por isso que vocês vão ver mais à frente vários estudos que estão relacionando osteoporose com doença cardíaca obstrutiva. Esse link já é hoje bem claro para a gente, tá? Devido a esse cálcio estar saindo do osso, ele não sai com proteína de proteção, tá? Aqui você tem então a sopa, né, do ateroma, já as células espumosas gigantescas tomando aqui esse espaço todo, né? Então isso aqui é péssimo, né? Porque isso aqui, ó, já vai reduzindo brutalmente, né, o vaso, né? A luz do vaso, né? Aqui você tem, por exemplo, a LDL oxidada, inflamatória, imunogênica e aterogênica. Então, o estresse oxidativo, sempre ele, né, gente? Por isso a aula passada foi, nossa, sei lá, 300 e tantos slides sobre a formação do estresse oxidativo, os radicais livres, porque é uma coisa que é a base, né? Então, nós temos que atuar aqui. Se nós atuamos aqui com flavonoides, com as vitaminas antioxidantes, as hidrossolúveis, complexo C, as lipossolúveis do complexo E,
os anfóteres como o ácido lipóico, não é isso? Os flavonoides todos. Maravilha, gente. Está tudo aí na natureza para a gente, né? A gente tem só que usar. Então, esse processo todo nós já conhecemos muito bem, né? Oxidação de LDL, citoquina liberada, ativação de macrófago, célula espumosa, aterogênese. Aqui você veja um estudo publicado em 2018, os antioxidantes que inibem a oxidação da LDL, né? Então, é muito importante, né? Que nós temos antioxidantes que atuam no citoplasma e temos antioxidantes que atuam no lisossoma. O lisossoma, não sei se vocês se lembram, o lisossoma é uma organela dentro da célula, né? Como nós temos a mitocôndria, como nós temos o peroxissomo, nós temos o retículo endotelial e nós temos o lisossoma que são ligados ao retículo endotelial, que eles fazem o quê? Reciclagem de material para a célula. Aquilo que a gente ainda vai falar muito nesse curso, que é processo de autofagia. Prêmio Nobel de Medicina 2016. Então não é pouca coisa o estudo da autofagia, que está ligado à longevidade humana. Não é isso? A célula que tem um sistema mais eficiente para reciclar o seu próprio lixo nos lisossomos, esse organismo, ele é um organismo com tendência a maior longevidade, tá? Só que aqui eles estão falando exatamente que nós temos antioxidantes que vão inibir a oxidação da LDL, porém alguns não atuam no nível do lisossoma, onde acontece também a oxidação se nós temos muita gordura no corpo. É o que eu volto a dizer, muita gordura na dieta, muita gordura no corpo, mitocôndria não dá conta de beta-oxidação. Aí vai para retículo endotelial, lisossoma e peroxissomos. Nessas estruturas, lisossoma, retículo endotelial, peroxissomo, não é bonitinho assim a oxidação como na beta-oxidação da mitocôndria, que não produz nada tóxico, quebra de 2 em 2, tudo bonitinho. Faz a nova carboxila, lindo! Não. No peroxissomo não é assim, no lisossomo não é assim. São enzimas poderosas, oxidantes, que trabalham com radical livre para arrebentar a gordura onde der, bate aonde deu. Aí forma epóxido nas duplas, né, ligações da gordura, ali entra oxigênio, forma um negócio aberrante, com oxigênio assim na ponta, que eu vou mostrar mais à frente, tudo tóxico, tudo carcinogênico, aí, cara, terrível, né? Então vamos realmente focar que esses estudos estão sendo feitos, já começam a procurar os antioxidantes que possam ter uma ação, inclusive em organelas tão especializadas como o lisossoma, né? Então, realmente, eles verificaram, por exemplo, a cisteamina, não é isso? Que ela pode ser um antioxidante dentro do lisossoma. Já esse produto aqui, industrializado, o Probucol, ele não conseguiu atuar no nível do lisossoma. Então, você veja que eles estão buscando agora protocolos mais amplos para proteger a LDL dessa oxidação, não só no citoplasma, como em estruturas como o próprio lisossoma. Lembrando que a cisteamina vai ser produzida a partir de um aminoácido sulforado, que é a cisteína. Então, eu sempre digo a vocês, enxofre é nosso amigo. Tudo que tem um enxofre, glutatión, cisteína, cistina, taurina, metionina, mas a metionina é um caso à parte, nem vou citar agora. Taurina. Então, esses aí, todos são importantíssimos no processo de defesa antioxidante do nosso corpo, tá? Aqui você veja outro estudo maravilhoso com um produto que está em evidência agora, que é o urucum. Gente, o Brasil é uma coisa impressionante, né? Porque nós temos jabuticaba, mas a gente importa berry lá da Europa. A gente quer ficar fazendo suplemento com blueberry, bilberry, cranberry. E nós temos jabuticaba, nós temos pitanga, nós temos urucum, que são açaí, que são poderosos antioxidantes. Então agora nós temos empresas como a Aegis Bioactives, empresa brasileira, uma startup, que desenvolveu extratos do urucum, porém otimizados para absorção, com tecnologias de absorver melhor
esse extrato, né, do urucum, rico em vários antioxidantes. Aqui, por exemplo, vocês vejam esse antioxidante, aqui para nossa português, bixina, do inglês é bixin. A bixina tem esse nome porque o urucum, ele chama-se botanicamente Bixa orellana, é o nome botânico, né? Então, a bixina e a norbixina, já viram, são carotenoides poderosíssimos que protegem o LDL. Inclusive, nós já temos suspeitas fortes que até nesse nível aqui que a gente falou, do lisossoma, não é isso? Então, a bixina, a norbixina e o urucum, que nós precisamos agora incorporar na nossa suplementação, porque são muito bons, né? E temos também o licopeno, que é um poderoso protetor. Foi usado até como controle positivo, ou seja, o padrão que se queria atingir de proteção da LDL seria o licopeno, pois nós conseguimos com o urucum, foi considerado padrão muito excelente, né? Com bixina, com norbixina, né? A bixina, ela chegou a reduzir a taxa de oxidação da LDL em 275%. Gente, pelo amor de Deus, vamos usar o urucum. Vamos usar o urucum, vamos usar esse produto que o Ages trabalhou, um produto de alta tecnologia, que nós estamos exportando isso, tá? Nós encontramos na venda, em farmácias de manipulação, chama-se Chronic, C-H-R-O-N-I-C. Chronic é o nome que eles deram a esse extrato de urucum super otimizado, que nós vamos ter uma melhoria absurda em LDL oxidada. Também já viram que reduz também toxicidade nos sarcócitos. Estão usando o Chronic na sarcopenia do idoso. Olha que maravilha, né? Então, você veja que também, além de reduzir a oxidação do LDL, a bixina do urucum, ela reduziu os metabólitos do óxido nítrico. É tudo que a gente quer, reduzir peróxido nitrito. Metabólitos do óxido nítrico. Leia, number one, tóxico, peroxinitrito. Meu Deus do céu. Então, realmente, vamos estudar, gente, que nós precisamos ter acesso, né? Todas essas informações, essa aqui, você veja também de 2019, os estudos desse grupo de cientistas, né? Que nos mostram essas propriedades maravilhosas, né? E esse pessoal aqui brasileiro, esses farmacêuticos bioquímicos que fizeram esse Chronic, né? Já tem mais ou menos o quê? Uns 5 anos, né? Os caras também, você vê, 5 anos, está batendo basicamente com essa publicação. Então, os caras estão antenados. Lá atrás já lançaram, já viram que o futuro, um dos suplementos do futuro, o urucum. Aqui você tem o problema da infiltração celular no endotélio, que é a inflamação, que é a questão da LDL oxidada, que é o macrófago, que é tudo aquilo que a gente já viu. Olha como é que a coisa vai ficando. Ó. Tudo isso aqui são macrófagos, são neutrófilos, são células que vão sendo atraídas pela inflamação desse vaso. Esse aqui é o vaso. Então, aqui a parede já entrou. Aqui iniciou, aqui já invadiu. Olha como é que está esse vaso. Né? Então, temos que combater, sim. Temos que combater essa inflamação do endotélio que vai gerar a doença obstrutiva, o infarto. Né? Que você veja um corte transversal de artéria obstruída pelas células espumosas. Olha só o que sobrou de passagem do sangue. Aqui, ó. Isso aqui já está com 80% ou mais. Não é isso? Toda infiltrada de monócitos. Aqui está um caos isso aqui. Né? Inflamação, né? Então, gente, não é nenhuma elucubração louca que esse cientista já vem fazendo desde 1970 e poucos. O Póvoa mesmo, o professor Leon Póvoa, ele falava isso aqui no início. Tudo que era cardiologista virava cara. Isso é coisa teórica, Póvoa. Isso aí não acontece. Acontece, está aqui. Está aqui, como não acontece? Óbvio que acontece. A histologia está aí para mostrar. A histopatologia, né? Cheio de infiltração de célula. Aqui você veja, por exemplo, né, a placa ateromatosa, né? Então você já vê aquelas proteínas famosas, né, ICAM e VCAM, que elas vão atraindo os monócitos, né? E elas vão obrigando os monócitos a entrar aqui para dentro. Aqui eles se transformam em macrófago. O monócito entrou na íntima, né?
aqui já é a membrana do endotélio, né? Ali já é o endotélio, né? Então já é macrófago, aí começa a porcariada de engolir toda essa gordura oxidada, que são essas bolinhas amarelinhas claras aqui, ó. Ele vai ficando entupido, ó. Entupido, e ele vai ficando aqui. Aí essa infiltração celular já vai empurrando também as células da musculatura lisa, vai desagregando, vai desorganizando todo esse tecido da íntima. Entendeu? Aí vai causar apoptose, chega uma hora que começa a causar apoptose, por isso que vai ficar uma areazinha embaixo do ateroma, depois fica uma área necrótica aqui, ó. Fica uma área necrótica. E células mortas também. Morte dentro de você, tá? E você está sem saber, não é isso? Então, é muito importante trabalhar essa questão das células escumosas com o LDL oxidada, né? Diminuir o LDL oxidada à base de complexo E, que são os tocotrienóis mais os tocoferóis. Nós temos açaí, nós temos urucum, com também esses produtos da bixina, nós temos também o geraniol do urucum também. Nós temos as antocianidinas, que nós importamos aí pagando caríssimo das berges, nós temos a mirciária. Mirciária é a jabuticaba. Mirciária cauliflora. Mirciária com Y. Mirciária cauliflora. Temos extratos da jabuticaba de nível poderoso antioxidante, mais do que blueberry, bilberry, mirtilo, esses negócios. Só não é muito mais barato, infelizmente, não entendo. Mas esses extratos de jabuticaba que estão disponíveis aqui, inclusive, até triste falar isso, nem são fabricados no Brasil, são fabricados no Chile. E nós estamos, mais uma vez, importando o que é nosso. Mas, esquece, deixa quieto. Jabuticaba, sim. Antocianidinas, sim. Tudo que é azul escuro, da uva também, da berries também, bilberry, blueberry, não é isso? E jabuticaba também. Azul, roxo escuro, é antocianidina, é salvação para as artérias, anti-inflamatório das artérias, tá? E aqui você veja, nesse slide da adiponectina, né, que é esse importante hormônio que ajuda, por exemplo, a metabolizar gordura no abdômen, a diminuir síndrome metabólica, né? A adiponectina é fundamental nisso. Tem remédios que eles estão estudando aí para aumentar a adiponectina, melhorar a síndrome metabólica, né? Sem dieta não tem como, né, gente? Mas a turma pesquisa o tempo inteiro, né? Então, vocês vejam que a adiponectina também, lá no endotélio, na doença obstrutiva, ela vai ter um papel preventivo. Você veja que há uma formação menor de célula espumosa quando tem uma presença melhor de adiponectina, né? Então, vocês vejam como tudo acaba se ligando. E lembrando que a taurina é um aminoácido, né, sulfurado também, que vai formar, ou melhor dizendo, vai ativar a adiponectina. A taurina, ela, através da formação do ácido tauro-urso desoxicólico, que é um ácido biliar, faz parte dos sais biliares, né? Ela é muito importante. A taurina vai formar o chamado TUDCA, né? Que é a sigla, né? E vai ativar uma proteína chamada DSBAL, essa proteína que ativa a adiponectina. Então, a taurina ela vai ter um papel importante, não só na obesidade, como também na doença arterial. Depressão nas enzimas ABCA1 e nos receptores também aqui de colesterol. E aqui a gente verifica que realmente mais um problema que com a ativação dos macrófagos inflamatórios M2, que vai também prejudicar, né? E isso você vai ver que na diminuição do metabolismo, por exemplo, do transportador do colesterol, que é o SRBI, né? Então, aí é um processo até também que tem origem genética, né? Que a diminuição desses receptores que ajudam a reverter o acúmulo de colesterol fora das células, que isso também vai acabar contribuindo para ofertar mais gordura, né, livre, e então o macrófago vai atuar.
né? Então, são problemas que estão interligados, né? Aqui você vê o HDL com as suas poderosas enzimas paraoxonases. A paraoxonase número 1 está aqui, POM1. POM1. Ela vai ter um papel fundamental para a gente poder dizer que o colesterol, o HDL, é bom, né? Ah, por que o HDL é bom? Principalmente por causa disso. Em segundo plano, por ser maior, não ser tão heterogênico, por trazer excesso de colesterol de volta para o fígado. Maravilha, mas isso aqui é o number one. Através da paraoxonase 1, nós vamos ter bloqueio de tóxicos como o MDA, que é resíduo de lipídio oxidado, malonildialdeído, inclusive é medida, né? É um parâmetro, né, de medida de lipoperoxidação na urina, por exemplo, excesso de MDA. Né? A pessoa, se tiver excesso de MDA, ela está com problemas na oxidação dos lipídios. Né? Tem lipídio demais, não está dando conta na mitocôndria, está sendo lá metabolizado em peroxissomo, em lisossomo, a porcariada vai finalizar toda essa porcariada em MDA. É o final da história, né? Então, a paraoxonase, ela vai atuar maravilhosamente nisso, né? Ela vai ser um antioxidante também, que ela vai impedir a oxidação do LDL, né? Ela vai controlar essa enzima, a lipoperoxidase, né? Que é a LOX, junto ali do ácido araquidônico, trabalhando com a COX, né? As duas enzimas que produzem muito lipídio inflamatório, né? Então, a importância realmente do HDL aqui é imensa, né? E que vai também poder, o HDL vai favorecer os receptores de colesterol, não é isso? Voltando aqui rapidinho. Então, vai favorecer essa situação, né? Evitar esse efeito negativo da desativação dos receptores SRB1. Então, o colesterol vai atuar aqui também, o HDL, melhor dizendo, né? E nós vamos ter ações muito importantes que vai reduzir a infiltração dos monócitos através de diminuição na expressão de proteínas, que ajudam também nessa infiltração, que é o S1P e o receptor GRP4 das proteínas decoupled, né? Enfim, só mecanismos bons e favoráveis para reduzir o acúmulo de LDL oxidado. Aqui o passo a passo da aterogênese, a gente fica cansativo repetir, mas rapidamente, né? Porque às vezes a gente também, para gravar, é melhor repetir, né? Começa na lesão do endotélio. É o estímulo inicial, não é isso? O shear stress vai ajudar muito a disparar esse estímulo inicial. Os lipídios, eles vão entrar através de reações de atração química, né, chamada quimiotáxicas, né? Então, essa oxidação dos lipídios é que começa a parte ruim, com a formação da LDL oxidada. Depois nós vamos ter a parte mais grave, né, que vai esse monte de LDL oxidada, levando à formação das células pulmosas, que elas começam a empurrar o tecido, que é formado o endotélio por células musculares. Como é que as artérias elas se contraem? Devido a elas terem essa camada de células chamadas smooth cells, da musculatura lisa, que fazem a pulsação, não é isso? Então, essas células pulmosas com a LDL oxidada começam a imprensar as células musculares. Tiram elas do lugar, desagregam o tecido, é um negócio, sim, terrível, né? E, por fim, formada uma placa, né? Essa placa tem uma área necróticazinha que é terrível, porque se é necrótica, é uma área morta que ela vai disparar mecanismos de defesa. O organismo quer se livrar daquilo que é morto. Aí vem aquelas enzimas peso pesado, que é a metaloproteinase, que são enzimas que vão destruir tecidos, né? Tudo é uma sequência de destruição. E depois dessa placa formada, aí sim, essa instabilidade da placa que pode explodir e levar trombo para tudo quanto é lugar, inclusive para o cérebro, né? Principalmente com a hipertensão, né? E uma obstrução de coronária, na hora que explode aquilo, Deus nos acuda, né? Sobrevive se fizer a circulação paralela, mas vai ser imprevisível outros problemas no restante principalmente o cérebro, né?
E o cálcio, que é um elemento encontrado em mais de 80% das placas ateromatosas. Só que não é um bicho tão feio. Há estudos hoje que mostram que esse cálcio, dependendo da natureza dele, ele fica ali, nem é assim tão... não contribui tanto para essa alteração de risco, digamos assim, da placa, né? Mas aqueles que vêm da reabsorção óssea, que é o cálcio mais 2 iônico, esse sim. Reabsorção óssea, cálcio mais 2. Reabsorção óssea, ruim para o ateroma. É a placa mais instável. É que tem cálcio iônico, tá? Ações aterogênicas da LDL oxidada ou modificada, enfim. Danos ao endotélio, as células da musculatura lisa, estimula a parte imunogênica, monócitos, né, com as formações das células espumosas, e inibe o regresso do excesso de colesterol para o fígado para ser metabolizado. Exames para pedir. Hoje, tranquilo. Há 20 anos atrás, com a velhinha, você procurava um laboratório no Brasil que fizesse. Hoje, você já encontra facilmente. Peçam o exame da LDL oxidada, que hoje é um exame feito através de radioimunoensaio, ou seja, anticorpos. Exatamente. Anticorpos anti-LDL oxidada, que o corpo não reconhece e produz esses anticorpos. E ali, através dos exames tipo ELISA, você vai identificar a titulação desses anticorpos e que você vai ter valores aceitáveis, ideal até 237, péssimo se acima de 288 miliunidades por mililitro, tá? A elevação da proteína de baixa densidade, né, associada com o uso, né, de contraceptivos orais. Então, foi concluído que as mulheres que utilizam a pílula, né, elas têm níveis mais elevados da LDL oxidada. Então, isso aí é preciso o ginecologista acompanhar isso, as nutricionistas, né, que tem muitas pacientes femininas, então nós precisamos dar um suporte antioxidante com vitamina E, complexo E, urucum, bixina, açaí também, que é complexo E, né? Ácido lipóico, complexo C, tudo isso para a mulher em uso de pílula, né? Aqui você tem artigos, né, sobre nível de LDL oxidada, né, e a situação, por exemplo, nos pacientes, né? Então, o paciente, aliás, os indivíduos controle não doentes, obviamente níveis bem mais baixos, e você veja que o paciente de doença coronariana, que é o infarto, olha lá em cima, em vermelho, ele tem níveis muito elevados de LDL oxidada, até uma pequena variação com diabetes, um pouquinho pior do que sem diabetes, mas em ambos os casos, a doença da coronariana, muito alto o LDL oxidado. Aqui está o professor Joe McCord, num evento que eu participei, e eu assisti a palestra dele, espetacular, esse professor, né, que descobriu as células espumosas, né, e eles desenvolveram, inclusive, protocolos de tratamento contra o LDL oxidado. Eles chegaram a desenvolver um produto farmacêutico chamado Protandim, que eles estudaram por 4 anos, tá? Na prevenção da obstrução coronariana, com resultados favoráveis. O que é o Protandim? O Protandim, que teve essa avaliação aqui num grupo de pacientes, né? Ou seja, um estudo clínico, né? Então, realmente, eles verificaram as vantagens dessa formulação, que é rica em silíbio mariano, que é a silimarina, né? Podemos usar o extrato do silíbio mariano ou a própria silimarina. Isso aqui que eu botei é o Protandim, mas eu estou dando, né, uma ideia para vocês. Aqui você pode usar a silimarina que está disponível, que é um flavonoide poderoso. Nós já sabemos que é o principal protocolo no fígado de proteção é a silimarina, mas olha só a importância dele nesse estudo de 4 anos na proteção do endotélio.
que foi ancorado na Universidade de Ohio, nos Estados Unidos. Então, a silimarina, a bacopa, que nós conhecemos muito aí também de utilização para a parte de memória, você veja aí, a bacopa monieri, a Vitânia sonífera, que é o ashwagandha, Camellia sinensis, que é o nosso chá verde. Hoje nós temos, sabe o quê? Nós temos o principal ativo do chá verde, que é o quê? EGCG. EGCG é a sigla de epigalato-catequina galato. EGCG. Nós temos em farmácia, a venda em farmácia de manipulação. Podemos usar o EGCG do chá verde, né? E por último, eles colocaram a maravilhosa curcuma longa, né? Então, a associação desses componentes, você vai ter o Protandim dessa formulação espetacular. Aqui está o esquema gráfico, né, da formação das células espumosas, né, a partir de LDL, excesso de LDL não metabolizada, oxidada pela hidroxila. O superóxido não tem essa capacidade, é a hidroxila mesmo. Por isso que eu falei, as enzimas da longevidade, né, a família glutatión peroxidase, aqueles indivíduos que papai e mamãe deram esse presente genético, né, de terem muita glutatión peroxidase. Por quê? Porque ela atua aqui. Então, a glutatión peroxidase ela é o protetor natural contra a formação de tudo isso aqui. Por isso que essas pessoas que às vezes nós conhecemos, que fumam muito, bebem muito, vão até 90 anos, eu sempre cito tia Hermelina, lá a minha tia lá de Petrópolis, né? Então, quer dizer, quando a genética ajuda, né, fica mais fácil, mas não vamos contar só com isso. Então, vamos contar com o quê? Complexo E, para evitar a formação excessiva das células espumosas, tá? Então, isso aqui é um ciclo vicioso, tá? Aumenta a oxidação, porque não tem vitamina E, não tem ácido lipóico. O que acontece? Aumenta a oxidação da LDL, forma célula espumosa, que o McCord descobriu. Essa célula espumosa dispara toda a inflamação, todinha, através do central, que é o fator NF-kappa-beta. Daí sobe, já estimula as proteínas de adesão, VCAM e CAM, já atrai monócito direto, entra, vai entrando para dentro do tecido, e aí se transforma em macrófago. Então isso aqui é um ciclo vicioso que nós temos que tentar interromper em algum momento. Aqui você veja em artéria de coelhos, né, a expressão da proteína chamada VCAM, que atrai os monócitos, né? Isso já foi identificada, né? Aqui num corte, né, de uma artéria, no caso aqui de ratos, né? Então eles veem aqui toda essa parte corada vermelha é a expressão de proteínas inflamatórias dos macrófagos, que é o macrófago chemotatic protein 1, essa proteína que atrai macrófago. Então aqui está cheio de macrófago atraído, que o macrófago vai fazer isso. Ele vai estimular essas proteínas, tá? Aqui você tem, por exemplo, muitos estudos. Isso aqui tem centenas de estudos, não vou ficar assim perdendo tanto tempo, que ativa o NF-kappa-beta, né? O LDL oxidativo, na angina, inclusive, como foi falado aqui, né? Aqui você tem mais um parâmetro, né, que é o LDL, chamado fração eletronegativa, que está sendo mais estudado, porque é pior ainda do que o LDL comum, tá? Aqui você tem a associação, né, da formação do LDL oxidada, né, e da proteína lipoxigenase, que é uma proteína, por exemplo, que vai agir em cima do ômega 6, por isso que eu digo o ômega 6 é inflamatório, né? Então isso aí tudo a gente vai ver que uma coisa vai estimulando, infelizmente, a outra, né? Então o ômega 6 vai estimular o LDL oxidado. Após 6 décadas, a verdade, as células espumosas, foam cells, né, do inglês, estão na origem da aterogênese. Você veja que isso começou lá em 1969, para em 2018 os cientistas baterem o martelo realmente que a base da aterogênese está nas descobertas do professor Joe McCord, né? E aqui você vê, inclusive, antes do McCord, lá em 1952,
Harris, a primeira vez que ele pergunta num artigo, seriam as células espumosas no ateromatoso a verdadeira origem, né, do retículo endotelial, né, produzindo essas oxidações, né? Então, olha como a ciência, às vezes, ela começa lá atrás, custa, né, a chegar aos resultados que poderíamos, se soubéssemos antes, talvez já avançado mais, né, na prevenção da doença que mais mata no mundo, que é o infarto do miocárdio e a doença obstrutiva. Aqui o ácido gálico, poderosíssimo, né, que você vai ver que o ácido gálico não é propriamente do alho, como a gente pensaria, né, garlic, né, mas é da uva verde, principalmente. E é também da framboesa, do morango, a uva preta, mas a verde fica liderando, hein? Que é um antioxidante poderoso para neutralizar um radical que é mais recente o estudo dele, né? Porque o superóxido, a hidroxila já são muito estudados. A hidroperoxila é muito recente o estudo com ela e está sendo apontada a hidroperoxila como principal oxidante do LDL. Então vamos tomar o nosso suquinho verde, vamos tomar nossas anticianidinas, vamos nos proteger, né, gente? E aqui já estamos estudando também novos antioxidantes que estão sendo descobertos, como a peridinina, né? Que hoje nós sabemos que é um poderoso antioxidante que nós encontramos nós encontramos aqui na clorofila, tá? Esses complexos com peridinina e que vai atuar evitando a oxidação do LDL, inclusive em áreas de difícil acesso, como os poros hidrofóbicos, a peridinina atuando. E aí a gente monta assim protocolos muito bons com o alho negro, né, do alho ABG, fornecendo substrato para a família da glutatião peroxidase, que é o próprio glutatião. Como é que a gente aumenta a glutatião? Podemos usar o N-acetilcisteína, mas podemos usar o alilcisteína do alho negro, que é mais poderoso. E temos essa formulação rica em peridinina, que é o Chlorophyll Complex, que a avena tem inclusive, né, que é um extrato de plantas, né, ricas em clorofila, que vai ter a peridinina. Os tocotrienóis, sempre presentes, né? Nós podemos ter do arroz vermelho, né? Mas temos tocotrienóis nessa forma farmacêutica para você prescrever exatamente assim, que as boas farmácias têm, né? O açaí, que é o Euterpe oleracea, e a astaxantina. Nós completamos assim aqui um excelente protocolo de inibição da LDL oxidada. A gente vai fazer uma pausa, já estamos com 1h32 de vídeo, para saindo da LDL oxidada especificamente, de toda essa parte toda essa parte obstrutiva do LDL oxidada, vamos falar em outros peróxidos lipídicos também e como eles podem ser nocivos ao nosso sistema vascular, tá? Então, vamos fazer essa pausa e já voltaremos com o vídeo na sequência.